A minha fala terapêutica de hoje é sobre atitudes tóxicas que machucam pessoas e destroem relacionamentos. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o New Me. Os termos abusivo e tóxico estão sendo usados com muita frequência nos dias atuais. Eu tenho dois cuidados quando um fenômeno de repetição maciça de um conceito acontece. O primeiro é o medo de banalizarmos o termo e interrompermos a compreensão do real significado dele. Essa possibilidade existe quando uma palavra se torna parte de muitos diálogos, palestras e postagens antes de nós entendermos realmente o que ele significa. O segundo é o cuidado que eu tenho quando tornamos esses termos muito abrangentes e os utilizamos para tudo, correndo o mesmo risco semântico, o mal-entendido da banalização pela perda da especificidade. Então, eu queria começar esta fala terapêutica definindo, numa perspectiva contemporânea, o que eu quero dizer quando utilizo os adjetivos tóxico e abusivo. Tóxico, para mim, está associado à natureza de uma substância. A substância, neste caso, é a atitude. Aquilo que pode nos fazer muito mal por causa dos efeitos nocivos. É tão sutil que às vezes nem percebemos que está causando envenenamento, porque vai fazendo isso aos poucos, de forma gradativa. Eu percebo que o que geralmente se chama atualmente de uma pessoa tóxica é aquela que está lesando a outra progressivamente, geralmente de forma não proposital, e ao perceber suas ações inadequadas, na maioria das vezes se sente culpada. Já abusivo, para mim, está ligado ao excesso da substância tóxica. Neste caso, é a ação intensificada no tempo. Fica claro que uma pessoa está lesando a outra, pois ela faz isso de forma calculista e proposital. A pessoa que é considerada abusiva precisa que a outra se sinta mal para que ela se sinta bem. O que estou tentando fazer nessa introdução é definir o campo semântico dessa minha fala. Faço isso porque já ouvi muitos especialistas da minha área usando esses termos de forma diferente. E tudo bem, como não são conceitos científicos, eu acho apenas necessário conotar o sentido que usamos para gerar compreensão do que queremos dizer. Outro ponto é que nesta fala terapêutica eu não vou me referir a pessoas, mas a atitudes. E farei isso por dois motivos. Primeiro, porque não acho adequado rotular pessoas. Eu nunca escolho este caminho. Ele é perturbador para mim. Segundo, porque se existirem pessoas que possam ser consideradas abusivas ou tóxicas, elas jamais seriam levadas a refletir a partir de um podcast de 20 minutos. Mais um ponto é que só vou discorrer nesta fala terapêutica sobre atitudes tóxicas. Não falarei sobre atitudes abusivas, porque eu acho pretensioso querer alcançar, na proposta simplista do New Me, o conceito de abusivo emocional, que é um construto bem mais pesado e que pode até configurar um crime. Meu objetivo aqui é oferecer recursos simples para que possamos nos examinar a fim de perceber se cometemos alguma atitude tóxica no cotidiano e decidir o que queremos fazer com essa percepção. Ainda antes de apontar as atitudes, eu queria dizer que para incluir uma ação humana na categoria de tóxica, eu levo em conta dois critérios. O primeiro é a constatação de que a pessoa que toma aquela atitude está, de alguma forma, num lugar de poder naquela situação.
Ela exerce o poder porque detém o domínio naquela circunstância específica onde se localiza o veneno psíquico. Ela produz toxicidade porque está no lugar de soberania. É por isso que eu acho importante caracterizar posturas, ao invés de rotular pessoas. Quando rotulamos uma das duas pessoas como tóxica num relacionamento, tendemos a produzir o modelo mocinho e bandido. E não é assim que os vínculos funcionam. Em todo relacionamento, eu posso ter uma atitude tóxica em uma área e não ter em outras. Eu observo na clínica, os casais alternam a produção de venenos. Por exemplo, uma pessoa pode deter o domínio financeiro e outra o domínio sexual. E cada uma tem o potencial de ser tóxica no abuso desses poderes. Então, quando fazemos uma coisa sentados no trono de qualquer poder, e essa coisa nós não faríamos se não detivéssemos a soberania naquela área específica, isso tem um potencial tóxico muito grande. Além do poder, o segundo critério que levo em conta é a repetição. É ter a atitude que lesa o outro como padrão recorrente na convivência. É impossível existir alguém que não cometa esporádicas inadequações relacionais. Impossível. Para isso, existe arrependimento e pedido de desculpas. A gente se sente mal por ter feito aquela coisa ou por ter feito daquele jeito e sofre quando fica sabendo que machucou a outra pessoa. Isso não intoxica, porque o reconhecimento do erro é o antídoto do veneno. É por isso que na relação amorosa heteronormativa é tão comum que as atitudes tóxicas sejam repetidamente tomadas pelos homens. Os homens detêm um imenso poder social por causa do patriarcado. O patriarcado, na sua essência, já nasceu tóxico e abusivo. E no patriarcado, os homens também não foram treinados para pedir desculpas. Muito pelo contrário. É uma prática masculina achar que se, porventura, um dia eles cometerem algum errinho, a responsabilidade sobre isso será sempre da mulher que o induziu ao erro. Então, com o veneno da soberania, respaldada historicamente pela cultura, e ainda incompetentes para usar o antídoto mais primitivo, que é o reconhecimento da culpa dos seus atos, fica absolutamente claro o porquê das atitudes tóxicas serem muito mais comuns nos homens. É uma decorrência dos defeitos estruturais masculinos nas parcerias amorosas. Defeitos esses que foram implantados pelas relações perversas de poder, primitivamente arraigadas no patriarcado. Mas esta fala terapêutica, especificamente, não é sobre questões de gênero. O que eu desejo mesmo é que cada pessoa que a escute possa refletir sobre sua forma de estar nos vínculos, independente do lugar que ocupa culturalmente. Então, baseada na minha experiência clínica, eu queria destacar 5 atitudes que eu caracterizo como tóxicas, que muitas vezes não percebemos que cometemos e que causam muitas dores psíquicas em quem convive conosco. Atitude tóxica número 1. Críticas recorrentes, abertas ou veladas. Achar que nossa crítica é necessária à funcionalidade do mundo é uma atitude extremamente tóxica. E o pior é que esse veneno também nos mata. Eu me sinto repetitiva no New Me, dizendo isso, mas não me importo. E vou perguntar, qual será o modelo de estupidez que utilizamos para achar que as pessoas precisam suportar nosso avaliador de gente ligado na convivência? Quando é que a pessoa que se sente na missão de avaliar descansa ou deixa os outros descansarem? Nunca, porque ela é sustentada pela crença de que o que ela acha é o que faz sentido. Na verdade,
Todos nós achamos que o que nós achamos faz sentido. Senão, não acharíamos. Pensaríamos de outro jeito, mas consideraríamos esse outro jeito como que faz sentido. Isso acontece porque é assim que permitimos que uma criança construa o seu ego de forma saudável, não desqualificando o que ela pensa da realidade. Mas é essencial que nos lembremos de que o que faz sentido para nós faz sentido dentro da nossa biografia. Então, todo julgamento nosso tem viés. Porque nada corresponde a nenhum campo de verdade. O Nilmi, por exemplo, é um recorte de uma realidade a partir de um universo, a escuta clínica. A minha escuta à minha clínica, e não pretendo qualquer concordância. E é porque tudo é um recorte que emissão constante de críticas, explícita ou velada, nos exaurem. Aliás, toda atitude tóxica mina demais a nossa energia psíquica. Atitude tóxica número 2. Ser intolerante na escuta e impedir a outra pessoa de falar. Isso tem a ver com controle. É a nossa tentativa de controlar uma das coisas mais incontroláveis do mundo, o que a outra pessoa pensa. A constatação subjetiva de que nenhum desejo pode ser controlado e que as pessoas que desejam têm a prerrogativa de poder verbalizar os seus anseios, opiniões e pensamentos, nos leva à intolerância. Uma das formas mais tóxicas de ser intolerante é não deixar a pessoa falar ou não deixar a pessoa terminar de falar, demonstrando desprezo pelo argumento dela. Essa atitude repetida por quem detém o poder do argumento em alguma estrutura é assédio. E se for emitida por quem não detém nenhum poder, é um evento patético. Se há uma coisa que precisamos suportar, é a escuta. Mas odiamos escutar. Ou porque temos preguiça, ou porque temos medo do que vamos ouvir, ou porque não reconhecemos nenhum valor na fala do nosso interlocutor. Não escutar é uma estupidez, porque nos isola inexoravelmente dos outros. Nessa era pós-pandemia, percebo o quanto nossa escuta cotidiana foi encurtada, talvez uma consequência do isolamento social. Eu acho que a escuta é um músculo abstrato, que quando não é usado, definha. E com a escuta definhada, nossos vínculos morrem. É uma atitude muito tóxica impedir e continuar impedindo a fala, usando qualquer fragmento fantasioso de poder. Atitude tóxica número 3. Achar que tudo o que faz foi suscitado pela atitude do outro, não assumir os próprios erros. É simplesmente impossível viver com uma pessoa soberana sem ser afetado por esse veneno que é derramado da soberba dela. Tudo, absolutamente tudo que fazemos e dizemos tem um potencial altíssimo de ser um equívoco. Portanto, é muito pouco inteligente essa nossa indisposição para admitir que o que fizemos ou dissemos fez mal a outra pessoa. Mas quando alguém aponta seu desconforto com o que fizemos ou dissemos, nosso narcisismo quer se socorrer na justificativa. E essa justificativa sempre condena a outra pessoa também. Sim, eu errei, mas foi você que me conduziu a esse erro que eu cometi contra você. Isso é perverso. Outra falácia que nos impede de assumir nossas responsabilidades com nossas atitudes desastrosas é justificar pelas nossas intenções. De novo, isso é perverso. O pensamento da pessoa que fere e quer justificar pelas intenções é: olha, é o seguinte, você se sentiu ferido, então use a minha suposta intenção de não lhe ferir como seu anestésico emocional. E se você já tivesse ferido, use como seu anti-inflamatório. Medique-se,
porque eu vou ficar tranquila ou tranquilo, já que eu não tive o desejo de te magoar. Isso é bem tóxico. Ter o direito autoral sobre os nossos erros é ético e extremamente libertador, e ainda pode nos salvar e salvar os nossos vínculos da ruína irreversível. Atitude tóxica número 4. Sentir-se essencial. A tese da essencialidade nos coloca no lugar de emissão de atitudes muito tóxicas. Eu posso fazer o que eu quiser contra aquela pessoa. Ela não poderá me confrontar porque precisa de mim. Eu sou essencial para a funcionalidade da vida dela. Vamos imaginar aqui uma pessoa superpoderosa financeiramente que oferece ao seu parceiro ou parceira que não consegue se bancar sozinho ou sozinha um elevadíssimo padrão de vida. Se a ética não for um fundamento forte do seu caráter, ela vai ser menos atenta aos limites da parceria, porque não precisará ter medo de que a outra pessoa desista da relação. Vamos imaginar também uma mãe. Ela sabe que ela é essencial à vida da criança e ela pode, muitas vezes, em nome dessa essencialidade, ser descuidada com a parceria. Quando nos sentimos indispensáveis, temos a vocação para deter todas as soluções, o que nos faz, inclusive, minimizar as dores das outras pessoas. Pessoas que têm soluções para todos os problemas são extremamente tóxicas, porque não permitem a existência do outro na poesia da fraqueza humana. São elas que dimensionam o que é adequado e fazem isso para se sentirem essenciais. Mas ser essencial nos fragiliza, porque nunca vamos saber se a pessoa está conosco por escolha ou por necessidade. Ser essencial impede a outra pessoa de tomar decisões autônomas e fazer sua própria trajetória dentro do relacionamento, porque ela precisa cumprir mandatos emocionais. Convencer a outra pessoa de que o seu amor é o maior do mundo, como diz a música do Roberto Carlos, também é uma forma de gerar senso de essencialidade. Nunca se esqueça nenhum segundo que ninguém vai te amar do jeito que eu te amo. Ninguém vai fazer o que eu faço por você. Sem mim, você está perdido ou perdida. Isso também gera a necessidade de estar sempre perto, sob o pretexto de proteger o amor para não haver perda de funcionalidade. O nome disso é controle, disfarçado de cuidado, o que é péssimo, porque na parceria as duas pessoas são mutuamente importantes, mas nenhuma é essencial. Ser essencial também tem a ver com colocar intensidade indevida na simplicidade serena, que deveria ser a marca da nossa vida. Então eu digo que toda intensidade é tóxica. Atitude tóxica número 5. Sentir-se desnecessário. Parece altruísta, mas é a outra face do mesmo narcisismo de quem se acha essencial. São atitudes de um melindre hiperaflorado. Por qualquer motivo, sem muita razão, a pessoa pensa e diz: tá bom, nunca mais eu falo, não me meto mais em nada. Em outras palavras, vou te fazer sentir culpa por não ter dado a extrema importância ao que eu falei. Não é a mesma dinâmica? É a vitimização tóxica pela via da culpa. Eu dei o melhor e você desprezou, então agora vai sentir a amargura da minha abstenção. A outra pessoa se sente confusa nessa manipulação, porque ou agrada aquela e se devasta pela falta de um olhar para si, ou se atende, olha para o seu desejo e se aniquila de culpa. Aliás, eu tenho uma premissa de que toda manipulação atende seu objetivo, porque mesmo que ela não me leve para o caminho que a pessoa quer, ela me tira do meu, pela raiva que eu sinto ao perceber a tentativa dela.
Eu me lembro bem do tempo em que eu elaborei isso na minha própria história. Eu era uma adolescente, na relação com minha mãe narcisista. Ela me contava uma situação cotidiana dela, como todas as mães, querendo mobilizar o meu acolhimento. Para ser entendida nesse exemplo, eu vou quantificar. Um fato que conceitualmente poderia demandar de mim, de 1 a 10, um acolhimento nível 5 ou 6, minha mãe me relatava, tentando manipular meus sentimentos de um jeito que ela conseguisse um acolhimento nível 10. Dramatizava bem, para gerar em mim o que ela queria. Eu era imatura ainda, mas percebia a tentativa de manipulação e ficava tão aborrecida por ela estar tentando me mobilizar que a punia, oferecendo um acolhimento, no máximo, nível 2. Eu saía da conversa sempre desconfortável, porque a manipulação da minha mãe, afinal, tinha funcionado. Não no sentido de me levar a fazer o que ela queria, mas no de me induzir a não agir da forma como eu achava adequada. Vocês entendem por que eu afirmei que a manipulação sempre funciona? Porque seja pela culpa, seja pela raiva, nós nos distanciamos do nosso rumo e vivemos o desconforto de nos perder do que somos. Então, eu vou terminar esta fala terapêutica e vou terminar com uma sugestão reflexiva sobre essas 5 atitudes tóxicas que machucam pessoas e destroem relacionamentos. Existem muitas outras, mas se nós já refletirmos sobre essas 5 e já fizermos alguma mudança na nossa forma de ver, já teremos outra qualidade de vínculos. De qualquer vínculo afetivo, parental, familiar ou de amizade. Mas como minha pauta, vocês já sabem, é a conjugalidade, vou terminar citando uma música maravilhosa da Alcione, que é meio samba e meio pagode e traduz uma crença ultrapassada sobre paixão que aponta muito para a detecção da toxicidade de um vínculo. A música é Gostoso Veneno, do final dos anos 70. Vejam a letra. Este amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Desfalecer de prazer, morrer de dor, tanto faz, eu quero é mais amor. A água da fonte, bebida na palma da mão, rosa se abrindo, se despetalando no chão. Quem não viu e nem provou, não viveu, nunca amou. Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo, morrendo de amor. Ai, gostoso veneno. Acreditem, isso tudo já foi revogado. Nem a paixão resiste mais aos venenos das antigas crenças. Morrer de dor não consegue mais ser uma ação compensadora por desfalecer de prazer. Isso é patológico. Precisamos atualizar urgentemente a nossa forma de ver essas questões. Instilar nos vínculos atitudes tóxicas é uma absoluta estupidez. Eu sou a pessoa que atende os amores envenenados. Eu sou a pessoa que atende os amores depois que as pétalas estão no chão. E posso dizer para vocês, com toda a propriedade, se a vida é curta e o mundo é pequeno, eu quero o amor funcionando em todas as instâncias, menos no lugar mórbido e mortífero do veneno.